A ação tem lugar na Era dos Feiticeiros, na montanha da seita divina do dragão. O nome da bela heroína é Loli e ela está sentada de joelhos em frente ao túmulo do seu mentor, Djoudi. Ele foi o antigo 297 patriarca da divina seita do dragão. Ela falou com a lápide do túmulo. Mestre, não há realmente nada que eu possa fazer a respeito. Antes da sua morte, entregou-me a posição de patriarca. Mas agora a divina seita do dragão foi brutalmente destruída, um irmão mais novo foi preso e uma irmã mais nova desapareceu. A rapariga tinha uma aparência agradável, mas pela sua roupa percebia-se que era uma vagabunda, era muito miserável, a sua roupa estava desfeita em pedaços e ela própria estava imunda. Agora estou desesperada, disse ela, e baixei a cabeça ao chão, curvando-me. Ela pegou com a mão nos seus pertences, que estavam atados com um pano, e decidiu abandonar o local. Afastando-se, disse ela, desculpe mestre, o estudante não quer realmente fugir, tal como a 298 geração da seita divina do dragão, se eu morrer a seita estará completamente extinta. Ela estava prestes a partir, mas reparou noutra pedra tumular. Havia nela inscrições que indicavam que o 13º patriarca desta seita, Ewen, tinha descansado ali. Quando ela viu isto, ficou furiosa. Ela atirou os seus pertences para o chão e foi ter com ele. Ela decidiu repreendê-lo, embora isso não fizesse sentido, ela só precisava de desabafar. Ela gritou, isto é tudo culpa sua. Há 100.000 anos atrás, depois de ter provocado um grande número de inimigos, levou à queda da nossa divina seita do dragão. Na altura, outros disseram que a nossa seita estava a fazer coisas más e nós merecemos-lo. Depois destas palavras, ela pegou e pontapeou a pedra tumular com o pé. E agora eles têm de a combater dia e noite só para sobreviver. Ela virou-se e foi-se embora. Mas de repente um braço do esqueleto rebentou do chão e quase lhe agarrou a perna. Ela ficou muito assustada. O seu rosto mudou, ela apenas gritou de terror. Tal choque apenas a derrubou, mas o esqueleto estava a aproximar-se dela, já o seu corpo estava a sair do chão. Começou a sair do buraco, era óbvio, pelo estado dos ossos, que ela estava ali deitada há muito tempo. Ela gritou com todas as suas forças. Um fantasma. A sua voz perturbou os pássaros nas árvores, que todos eles dispersaram. Parecia que estes ossos a queriam magoar, mas de repente levantou-se e falou com ela. Estava apenas a repreender-me, perguntou ele. Com a sua mão ossuda coçou a barba e disse pensativamente, após 100.000 anos no espaço, o meu corpo tornou-se assim. Primeiro espera até eu restaurar o meu corpo. Ele levantou a mão e lançou um antigo encantamento, apareceu um brilho azul incompreensível e de repente o seu corpo começou a transformar-se. Os seus braços e pernas e depois todo o seu corpo assumiu a aparência de um homem comum. Estava deitado no chão. Em estado de choque e não podia fazer nada, e à sua frente estava um mágico forte com cabelo comprido e branco. Tinha nas mãos um recipiente de algum tipo. Ela só conseguia proferir duas palavras, é um fantasma. Ao que o homem respondeu, sou o 13º patriarca da seita divina do dragão Ewen. Ela percebeu abruptamente o seu erro e começou a curvar-se perante ele, perdoem-me. Não era minha intenção repreender o antepassado. O patriarca olhou para ela e perguntou. Esta é uma montanha de santuário ancestral cuja barreira só o patriarca pode abrir, de que geração és e por que és tão fraco? O terror foi-se e ela conseguiu falar com ele calmamente, antepassado, eu sou 298 patriarcas da seita divina do dragão, o meu nome é Loli. E mostrou o colar que tinha recebido do seu mentor. Ele olhou para o símbolo dela. 8º nível cheio de colheita de energia, como é que este mundo se tornou tão fraco? Perguntou ele com total perplexidade. A rapariga reuniu os seus pensamentos e estranhamente respondeu-lhe, foi por causa da queda da seita e agora eu sou o último membro. Ele pensou, na altura em que vivi, a nossa seita tinha conseguido entrar nas fileiras das grandes seitas do nível eterno, graças a mim. Inesperadamente o que aconteceu agora caiu tanto. Tão caído que uma criança pequena, com o 8º nível de colheita de energia, conseguiu tornar-se um patriarca. Ela coçou a cabeça com a inépcia da situação. Ela protestou contra ele, antepassado, não sabe que depois de si, a seita nunca produziu um patriarca que pudesse ter sequer um décimo do poder que você tinha. E o patriarca 250 fez tantas travessuras, faleceu, deixando a divina seita do dragão sob cerco durante centenas de anos, ainda poucos das seitas inferiores conhecem a nossa. Enigma ele respondeu, foi assim. E olhou para o céu azul. Não é nada, disse ele.
Cheguei ao reino da eternidade aos 24 anos de idade e fiquei no topo do continente. Ele respondeu. E os seus cabelos começaram a soprar agradavelmente com a brisa. Como resultado, entrei no espaço misterioso para praticar, 100.000 anos se passaram. Tinha penetrado com sucesso no reino dos verdadeiros deuses e agora a seita do dragão divino tornar-se-ia, naturalmente, grande. Ela ficou chocada com o que ouviu, ela tinha uma série de perguntas para ele. O reino do verdadeiro Deus. Haveria realmente um reino de um verdadeiro Deus cultivado no continente? Pela primeira vez, ele respondeu-lhe calmamente, sim. Ela continuou a inundá-lo de perguntas, será este o reino do verdadeiro Deus, onde nenhum homem pôs os pés num milhão de anos? Da segunda vez, ele aborreceu-se um pouco, mas também lhe respondeu. Sim. Isso não foi suficiente, será este o reino do verdadeiro Deus, que só existe em lendas ilusórias e em romances, mas ninguém o conseguiu alcançar. Pela terceira vez com a opressão, sim. Não é? Ela queria perguntar. Mas o patriarca não o conseguiu suportar e deu-lhe um golpe duro. Ele estava cansado das perguntas dela. Muito bem, agora o antepassado vai ajudá-lo a melhorar as suas capacidades. Ela sentiu-se um pouco magoada e até derramou algumas lágrimas, quer de felicidade, quer do movimento. A sério? O antepassado que é tão gentil. Ela disse enquanto continuava a segurar a sua testa. É um frasco de comprimidos de limpeza de nível de Deus, primeiro tens de afiar as tuas capacidades. Ele estendeu o frasco que lhe tinha agarrado durante a ressurreição. Estava a transbordar de magia de alto nível, ela tomou e ele flutuou nas suas mãos. O nível de um Deus. Ela olhou para ele com grande surpresa. Ela tirou um comprimido do frasco, ele brilhava muito brilhante e amarelo. A 10.000 comprimidos, disse ele com uma cara pedregosa. 10.000. Ela disse admiravelmente, segurando a bola entre os dedos. Coma como um lanche de agora em diante, pois pode empilhar montanhas inteiras com ela. Ele agarrou numa pilha de comprimidos e quando ela estava prestes a esclarecer. Ao agarrar o rosto dela com a mão, abriu-lhe a boca. E empurrou-lhe estas pílulas para a boca. Ela engoliu-os e algo incompreensível começou a acontecer ao seu corpo. Ela sentiu uma sensação estranha em todo o seu corpo, um impulso de energia muito poderoso. Ela estava sentada no chão e algo escuro, com um cheiro muito desagradável, começou a sair do seu corpo. Este cheiro foi cheirado pelo patriarca e ele cobriu o nariz. O efeito da lavagem da medula óssea já começou e já está a sair. Estava a manifestar-se demasiado depressa. Não havia outra saída, ele levantou a mão e começou a conjurar, um brilho azul reapareceu à volta da mão. De repente, houve uma fonte quente atrás dela, de enorme tamanho. Mas era invulgar, em vez de água azul clara, havia algo vermelho vivo. Wu ordenou-lhe que se fosse lavar. Com grande surpresa, ela perguntou, o que é isto? Era um local de banho, ela precisava de se lavar logo antes de se transformar em lama preta. Ele agarrou-a pelo ombro. E atirou-a para esta fonte com as palavras que ainda nem sequer herdou 1% da linhagem divina do dragão da nossa seita, e é por isso que tanta lama sai depois de lavar a medula. Ela caiu mesmo nesta água vermelha, mas algo estranho começou a acontecer ao seu corpo, ela gritou, patriarca, patriarca. Parece haver algo de errado com o meu corpo. Todas as suas roupas começaram a derreter. Mas também os seus níveis de colheita de energia começaram a subir a cada segundo que passava. Disse para parar de entrar em pânico quando ela começou a absorver o sangue do antepassado do dragão, que era 100 vezes maior que a sua divina linhagem de sangue de dragão. Foi isto que o seu antepassado acumulou nos últimos 100.000 anos, por causa de demasiado que eu fiz uma banheira para tomar banho. Estas palavras irritaram Loli, ela levantou-se gritando, banheira. Como posso tomar banho com o sangue de um progenitor de dragão? Mas os seus níveis continuavam a subir à velocidade da luz. Oh, parou, disse o patriarca, com ligeira surpresa olhou para a rapariga, as suas roupas evaporaram-se quase todas do poder desta fonte. Ela sentiu o poder que tinha possuído. Ela nunca poderia ter imaginado que alguma vez seria tão forte. Ela parecia ter atingido o 10º nível do reino Junyai, que era 100 vezes maior do que o seu nível anterior. Relâmpagos de tonalidade vermelha começaram a brilhar à volta do seu corpo, indicando o seu poder. Junyai. E que reino é este, contando? O patriarca não tinha ouvido falar deste reino durante muito tempo, pois o seu poder era 1000 vezes maior, ele não se lembrava do reino que era. Arranhava a barba e fingia tentar lembrar-se do que era.
A rapariga despejou-se sobre ele perguntando: Não conhece este reino? Respondeu que já há demasiado tempo que não tocava nestes reinos de baixo nível e que, por isso, se tinha esquecido de que eles existiam. Respondeu-lhe com uma ligeira inépcia. Havia um total de 10 reinos de concentração de energia. No momento em que a rapariga tinha ganho o nível 10 do quarto reino mais elevado, antes de possuir o nível 8 do segundo reino. Um sorriso distinto apareceu no seu rosto à medida que ela se tornou mais forte. Ela disse: Professora, claro que já não se encontra nestes 10 reinos, e eu passei de 2 diretos para 4. Havia desgosto no seu rosto, pois as suas capacidades ainda eram más, e a essência e sangue do dragão progenitor só a tinha ajudado a ultrapassar o terceiro reino. Isto já é demasiado poderoso, alcancei o 10º nível do quarto reino, e em breve alcançarei o reino de se tornar um deus, que era o quinto reino na contagem. Ela respondeu, estendendo os braços para os seus lados e com um ligeiro mal-entendido. Não se preocupe, pense apenas em voz alta. Aqui não tenho muitas roupas de mulher, apenas as melhores coisas, a nível real, deixa-nos andar primeiro nelas. Disse que chegou à frente para lançar um novo feitiço. Sentia-se desconfortável por causa da roupa de nível real, podia ser perseguida pelos seguidores do culto do continente Canaan. O patriarca fez uma cara mais séria e disse: Lembra-te da Loli. Ela olhou para trás com surpresa. A partir de hoje, não tem barreiras. Já ninguém é seu rival, não precisa de ter medo de ninguém. A partir de agora, ninguém vos poderá fazer mal. No seu rosto havia uma expressão astuta que ele tinha escondido o tempo todo. O patriarca, concentrado, pôs a mão à frente da barriga e começou a lançar outro feitiço fixe. Uma trovoada dourada apareceu à sua volta e transformou-se num dragão dourado, que se seguiu diretamente para os braços de Loli. No instante ela tinha uma espada nas mãos, a sua aura era demasiado poderosa. Que mal conseguia segurá-la de uma só vez. A alma de um dragão vivo foi selada nessa espada. Ele virou-se e disse que no futuro, saindo para o mundo exterior, não se deve depreciar o nome da seita divina do dragão, ele queria que a sua seita fosse a número 1. Ele disse estas palavras com confiança e firmeza. A rapariga virou-se para ele. Ancestral, deu-me uma arma tão alta que eu não a posso controlar. O poder daquela espada queimou-a. Então ele conjurou uma bainha para que a espada a dominasse. Com um único pensamento, a bainha vestiu a espada. Absorveu imediatamente a poderosa energia que a heroína não conseguia controlar. Ele ajudou a selar a espada e disse-lhe para não a usar no futuro, apenas para se proteger contra os inimigos. Mas apesar destas bainhas, a espada tentou libertar-se. Por isso, ajudou a colocar-lhe outro feitiço. Mas, de repente, ouviu algum sussurro. Alguém está a chegar, disse ele. A rapariga estava aterrorizada. Devem ter sido aquelas pessoas que a perseguiam. Um grupo de pessoas estava a escalar a montanha onde estava o nosso casal. Ficaram junto à sepultura e repararam nas pegadas da rapariga, estavam a caminhar na direção certa. Tinham uma aura muito zangada que desencadeou trovoadas atrás deles. Tinham um propósito de capturar Loli, não desejavam que ela pudesse evoluir. Queriam acabar com o cerco de um século, foram prejudicados pelo último herdeiro e patriarca da seita divina do dragão. O homem com o bigode lembrou-se daquele patriarca que tinha causado problemas, foi isso que os motivou a capturar a rapariga. Quem saiu dos arbustos, um deles exclamou. Era o antepassado e o atual patriarca, ela usava um novo manto que o seu mentor lhe tinha invocado. Ela tinha um aspecto muito diferente de quando tinha fugido destes tipos. Eles foram para as profundezas dos 4, sem um pingo de medo. Cederam-lhes involuntariamente o lugar. E voltaram-se para a nobre intenção da espada e já pensavam que se tratava de uma fada. Ela era de facto forte. Ficou satisfeita por a terem confundido com uma fada. Uma delas bateu numa mão e perguntou: Fada, viste se uma rapariga suja passou por aqui? Estas palavras ofenderam-na, tudo poderia ter acabado bem se não fosse por isso. Ela parou e esfaqueou no chão com o fim da sua bainha. Refere-se àquela doce e bela rapariga. Ela perguntou, apontando um dedo para si própria. Uma delas ficou envergonhada com a beleza desta rapariga. Ela já não se parecia mais com aquela rapariga sem abrigo. Com um sorriso, ela respondeu que era a rapariga que eles procuravam. Para aumentar o seu sentimento de orgulho. Ela não conseguia pensar onde isto a levaria. A sua espada começou a irradiar o poder que lhe subia pela bainha. Ela deve ser uma aliada da rapariga que mencionou.
Eles cercaram-na, não a deixando dar um passo extra. O pânico instalou-se no seu rosto. Confundiu o mentor com uma rapariga que não tinha qualquer força. E disse-lhes para não terem medo, pois eram todos iguais em força, só havia 4 deles e ela sozinha. Ele, com uma sensação de tranquilidade no seu pensamento facial, estranha que eles pudessem ver a base da perfeição dos seus antepassados. Eles não sentiam os seus poderes, mas esse era o pico da perfeição que nunca tinham visto antes nas suas vidas. Um deles viu que a rapariga estava a usar um manto imperial. Com magia nos seus olhos, podia ver os símbolos forjados por magia no seu manto. O homem com o bigode esclareceu se já tinha visto este manto antes ou apenas disse o que lhe vinha à cabeça. Decidiram não hesitar em atacá-la, pois podiam tirá-lo e levá-lo a uma loja de penhores para uma avaliação da sua autenticidade. Mostache confirmou as suas palavras de que era uma boa ideia. Isto colocou Loli numa posição desconfortável e embaraçou-a. O patriarca advertiu que ela estava em perigo e que precisava de fazer algo para evitar ser despojada. Ela não conseguia perceber o que fazer, uma vez que eles eram seus iguais. O antepassado recordou-lhe que a espada que lhe tinha sido dada servia para mais do que a beleza e o tempo a usariam. E depois lembrou-se das suas palavras que ninguém mais a podia magoar. Ela começou a desembainhar a sua espada e lançou-se a um ataque. Com as palavras: "Escutai-me. Eu sou o mestre da 298 geração da seita Loli." Ela lembrou-se de uma técnica que lhe foi ensinada pelo seu agora falecido mentor. "De agora em diante, só eu ceifo vidas." A bainha esticou-se pelo chão e o poder da espada deixou-lhe uma marca. "Ninguém se atreve a fazer-me mal." Ela pulmou com a sua espada, mas nem sequer a alcançou, pois ainda não a conseguia controlar totalmente. Foi muito forte que a lança foi seguida por um rasto amarelo vivo. E da espada emergiu a alma do dragão que nela estava selada. Atingiu todos os alvos à sua frente. Com um só golpe. E o rugido de uma trovoada vermelha pacificou todos no final. Também afetou o tempo, choveu bruscamente e ela caiu de joelhos. O mestre aproximou-se dela. Ela disse: "Mestre, ceifei-lhes a vida", e rebentei em lágrimas. Ela não ficou triste, foram lágrimas de alegria, pois agora não teria de fugir dos seus adversários. Ela agarrou-lhe a túnica. E agarrou-se a ele. Ele pôs a sua mão na cabeça dela. "Sim. Não precisa de ter medo de ninguém, pois tem os seus antepassados consigo", disse ele.